Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Cláudio e hoje quero mostrar para vocês como utilizar as funções de busca do Excel, como índice e CORRESP, para encontrar resultados quando você precisa buscar com dois ou mais parâmetros, ou seja, você tem que usar dois ou mais critérios para fazer uma busca. Por exemplo, imagine que aqui eu queria encontrar, por exemplo, no estoque, eu estou trabalhando com a planilha pequena aqui, eu gostaria de encontrar, por exemplo, uma sandália, por exemplo, havaiana de um tipo, por exemplo, surf, e uma cor, né, azul, amarelo, rosa, branco. Aqui a gente tem uma planilha pequena, então o resultado vai ser fácil, né, basta bater o olho, mas a gente tem uma outra planilha aqui um pouquinho maior, então a gente vai querer ver aqui como é que está o estoque baseado em perguntas que a gente vai fazer para o Excel. Então a primeira coisa que a gente pode fazer aqui, ó, eu vou dar um Ctrl C aqui, né, nessas três colunas aqui, vou dar um Ctrl C. Aqui numa coluna vazia, pode ser na E ou na F, vou dar um botão direito, e aí eu vou vir aqui na opção do colar e vou vir usar a opção transpor, para que ele cole, em vez de ser aqui está na horizontal, ele cola na vertical, né? Então estoque é o que eu quero encontrar, tipo e cor vão ser as coisas que eu vou digitar, por exemplo, eu vou digitar aqui Brasil, e aqui eu vou digitar uma cor como, por exemplo, azul, e aí ele vai me informar o estoque que eu tenho dessa sandália, né? Então, a gente já até viu em outras aulas no meu canal e no Facebook também, onde eu mostro como fazer buscas com PROC-V, até mesmo usar o índice CORRESP, mas a gente só consegue trabalhar buscando uma única coluna, a gente busca uma única informação. Igual lá no PROC-V a gente buscou o código do cliente, aí trazia o cliente, então era assim que a gente trabalhava. Aqui a gente vai fazer agora com os dois critérios. Para isso a gente vai começar utilizando a função CORRESP, eu vou mostrar para vocês como é que ela funciona. Por quê? A função índice, ela trabalha com três parâmetros, que são matriz, número da linha e número da coluna. Já tem uma aula explicando sobre isso lá no meu canal do YouTube. E também tem esse outro modelo de função índice que trabalha com 4 parâmetros, que também tem uma aula sobre ela lá no meu canal do YouTube. Mas para a gente poder saber o número da linha, né, já que a gente vai trabalhar com a primeira opção da índice, que é matriz, número da linha e número da coluna, a gente já sabe que o número da coluna vai ser a 3, que tem o estoque. Mas como é que eu vou descobrir o número da linha? Para isso eu vou utilizar essa função aqui, ó, CORRESP. Porque a CORRESP, ela me retorna a posição relativa de um item numa matriz. Então, geralmente, funciona assim. Eu procuro um valor, por exemplo, vou procurar esse valor Brasil aqui, ponto e vírgula, vou procurar aqui. E ele vai me informar a primeira vez que aparece Brasil. Vou dar um ponto e vírgula, 0, fecho parênteses, e ele me informa. Brasil aparece pela primeira vez na linha 6. Da mesma forma, se a gente quiser procurar, por exemplo, aqui o valor, que eu vou mudar aqui, ó. Se eu quiser procurar a correspondência azul nessa matriz, ele me fala a primeira vez que vai aparecer o azul. 0 aqui para ser uma correspondência usada. Fecha parênteses. Então aqui, ó. Então Brasil ele tinha encontrado na linha 6, azul ele tinha encontrado na linha 2. Só que eu quero que ele ache o Brasil azul. Como é que a gente vai fazer isso? É simples demais, pessoal. Olha só. A gente vai colocar aqui o CORRESP, normalmente. Você vai clicar aqui no Brasil, vai pressionar o E comercial, né? Aquela tecla que fica em cima do número 7. Coloca o E comercial, clica na cor, que é o segundo critério que você vai buscar, ponto e vírgula, aqui vem a parte mais fácil, você vai selecionar as matrizes do CORRESP. Seleciona a primeira, E comercial, seleciona a segunda, ponto e vírgula, 0 para retornar uma correspondência exata, fecha parênteses, e aqui que está o segredo, você não pode pressionar o Enter, senão vai dar erro. Como a gente está trabalhando com matrizes, você tem que pressionar Ctrl Shift Enter, e aí você consegue encontrar o resultado, ó. Brasil e azul, a correspondência está na linha 7. Então tá aqui, ó, Brasil azul, a correspondência retornada é a linha 7. Só que a gente quer saber o estoque. Como é que a gente faz isso? É mais fácil ainda. A gente seleciona aqui a função CORRESP. Vamos recortar ela aqui, ó. Vamos colocar aqui a função índice. A gente seleciona toda a matriz aqui para fazer a função índice, ponto e vírgula. Cola aqui a função CORRESP, porque a função CORRESP vai retornar o número da linha para a gente. Ponto e vírgula, qual coluna que a gente quer exibir? A terceira, que é onde está o estoque. Fecha parênteses e lembre-se, Ctrl Shift Enter para retornar o estoque. Então Brasil azul, estoque é 2. Se fosse Brasil, por exemplo, amarelo, olha só. Aqui, ó, o estoque seria 3. Brasil verde, o estoque é 2 também. Se fosse, por exemplo, Brasil rosa, aqui, ó, o estoque é 6. Se fosse surf rosa, aqui, ó, o estoque é 5. Então ele está buscando as informações corretamente, porque nós estamos concatenando os critérios de busca e estamos concatenando as matrizes aonde serão buscadas. E é claro, se você tiver informações incorretas aqui, ele vai dar aquele erro de não disponível. Você pode alterar a mensagem aqui, você pode criar uma função aqui, ó, se erro
Se acontecer algum erro, você pode, ou por exemplo, colocar aspas dupla para que não emita nenhuma mensagem de erro, como nesse caso, ou você pode, se você quiser também, colocar uma mensagem, como por exemplo, produto não encontrado. Ó, produto não encontrado. Ctrl Shift Enter, não pode esquecer. Então tá aqui, ó, produto não encontrado. Então se você colocar, por exemplo, um produto que existe, ele vai te dar o estoque. Se você colocar uma cor que não está ali, por exemplo, tá aqui, ó, roxo, né? Não está ali, ó, produto não encontrado. Olha que legal. Mas, Cláudio, se eu quiser trabalhar com mais de 2 critérios, como é que eu posso fazer isso? Vamos aqui na planilha 2. Então, basicamente é a mesma coisa, tá? A gente vai selecionar esses 4 aqui, Ctrl C, botão direito aqui, vamos usar o transpor aqui, ó, né, para poder fazer o colar aqui. E a gente vai, por exemplo, tá encontrando as informações corretamente. Olha só, vou fazer uma coisa interessante aqui. Vou selecionar essas duas linhas aqui, essas duas colunas, vou dar um Ctrl C. Em um lugar livre aqui qualquer, vou pegar aqui no M, por exemplo, vou dar um Ctrl V aqui. E aí o que eu vou fazer? Ó, eu vou selecionar a coluna M, vou vir aqui na guia dados, vou vir aqui em remover duplicatas, vou continuar com a seleção atual, vou dar OK e vou fazer a mesma coisa com as cores. Vou vir aqui na guia dados, remover duplicatas, vou manter a seleção atual, vou remover as duplicatas e vou dar OK. Então tá aqui, para que eu fiz isso? Né? Eu posso agora selecionar aqui, ó, os tamanhos de 33 a 44, Ctrl C, vou colar aqui do lado. Eu fiz isso para que eu possa criar lista, né? Em vez de estar digitando, eu posso vir aqui na guia dados, vir aqui em validação de dados, e eu posso criar uma lista que ela vai estar vinculada a esse intervalo aqui, ó. Posso vir aqui, selecionar isso daqui e dar OK. Posso vir aqui fazer a mesma coisa, ou eu poderia digitar também, né? Seriam as duas opções. Vem aqui lista, vou colocar aqui, por exemplo, as cores, vou dar OK e por fim o tamanho, guia dados, validação de dados. Vamos colocar a lista, pessoal. Vamos clicar aqui na fonte, tá aqui, ó. O que é o legal disso? Eu posso vir aqui, ó, tá aqui, ó. Olha aí que legal. Então, por exemplo, se eu vim aqui selecionar uma sandália, vou pegar aqui, por exemplo, top azul, tamanho 39,40. Se eu quiser, por exemplo, saber o estoque, qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui? Usar a função corresp. Então, igual, corresp, valor procurado. Mesmo procedimento que fizemos aquela hora, pessoal. Clique no tipo de sandália, né? E-comercial, a cor, e-comercial e o tamanho. Ponto e vírgula. Primeira matriz que vamos pegar, coluna A, Ctrl Shift, seta para baixo, digita e-comercial. Aqui no alto você vai clicar aqui na coluna B, da cor, né? Ctrl Shift, seta para baixo, para selecionar a coluna que tem dados inteira. Vamos colocar aqui mais um e-comercial. E vamos clicar aqui agora no tamanho, Ctrl Shift, seta para baixo. E agora a gente vai colocar o ponto e vírgula e vamos colocar o 0, tá? Fecha parênteses, lembrando que aqui não adianta pressionar Enter, não vai dar certo, é uma forma matricial. Você tem que pressionar Ctrl Shift Enter. E uma dica, para quem não sabe onde está esse e-comercial, ela está em cima do número 7 aí no seu teclado, né? Você tem lá as teclas lá em cima do Q, em cima do Q, W, R, T, tem lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, a tecla 7 em cima dela vai ter o e-comercial. Dá um Ctrl Shift Enter. Então tá aqui, ó, o Corresp me informa que o produto está na linha 65, sandália top, cor azul, tamanho 39,40. Eu quero saber qual que é o estoque para isso. O que a gente faz? Pega tudo isso daqui, coloca dentro da função índice. Vamos selecionar toda a matriz aqui, Ctrl Shift seta para baixo, ponto e vírgula, dá um Ctrl V para colar a função. E qual que é a coluna que a gente quer que retorne? 1, 2, 3, 4. Coluna 4, que é a coluna do estoque. Eu vou dar um Alt Enter aqui, só para vocês poderem visualizar melhor. Você está pegando ali, ó, parâmetro por parâmetro. Então, aqui a função índice, aqui está a matriz da função índice, aqui está o número da linha, né, que é a função corresp inteira, e aqui está o 4, que é o número da coluna que vai retornar. Fecha parênteses, Ctrl Shift Enter, está aqui, ó. Então, sandália top azul 39,40, nesse mundo de dados aqui nós temos duas peças no estoque. A linha era 60 e alguma coisa, né, só para a gente ver lá, ó, top azul 39,40, aqui, ó, 2. Então a próxima linha seria 6, né, 41, 42, vamos ver aqui se tem 6 no estoque mesmo, só para vocês verem que funciona. Então o legal é isso, né? Você faz a sua busca aqui, ó, conforme você, ó, no surf amarelo não tem, o estoque está zerado.
Vamos ver aqui, ó, surf amarelo, 41, 42, né? É mesmo, ó, o estoque está zerado. Se eu pegar aqui, por exemplo, 39, 40, então vai ter que aparecer 2, né? E o outro vai ter que aparecer 8, que é o 37, 38. Olha lá, surf amarelo tem 8. Se fosse a Brasil, ó, tem 5. Brasil branca, vamos ver aqui, ó, 2. Brasil azul, só 1. Tá vendo? Olha que legal, Brasil verde, 5 também. Então você consegue agora, você tem uma planilha aí, você quer fazer uma busca na sua planilha, quer utilizar vários critérios para poder buscar, por exemplo, um estoque, de repente você tem uma loja de calçados, ou de roupas, ou de repente você tem uma loja que você tem que estar sempre verificando no seu depósito se você tem um estoque ou não. Tá aqui, ó. Tudo que você precisa fazer é ter atenção na organização. Então, por exemplo, tem uma linha registrando, para que você não precise trabalhar com código, né? Porque muitas vezes isso aqui poderia ser resolvido com um simples código individual para cada produto de cor e número específico. Mas o pessoal sempre fala assim, mas trabalhar com código é complicado. Se eu quiser trabalhar com descrições, né, que no caso aqui, tipo, cor e tamanho, 3 descrições, o que a gente tem que fazer? Tem que organizar então, para que o Excel ele consiga, através de uma fórmula matricial, encontrar a posição única para esses 3 campos. E aí você consegue encontrar o seu estoque. Bom, pessoal, eu espero que essa aula tenha sido valiosa para vocês, que tenha contribuído de alguma forma com o seu aprendizado. E se vocês gostaram dela, eu peço que vocês deixem o seu like, pois isso ajuda muito o nosso trabalho, faz com que outras pessoas conheçam e acabem vendo mais aulas no nosso canal também. Então, dá essa força pra gente, divulga com seus amigos. Então, compartilhe nas redes sociais, compartilhe no Facebook, no Twitter, no LinkedIn. Onde você utiliza mais as redes sociais, compartilhe esse vídeo, deixa o pessoal ver como o Excel ele é útil e ele pode nos ajudar naquele momento de aperto, né? Muita gente pensa que o Excel é um bicho de 7 cabeças, mas como você acabou de ver, não é. Basta você estar trabalhando de forma correta e utilizar as ferramentas a seu favor. Eu vou ficando por aqui, nós nos encontramos na próxima videoaula. Um grande abraço.